Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. As primeiras medidas que poderão ser tomadas por Trump contra Moraes são reveladas. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos tem a prerrogativa, por meio do Departamento de Estado e do Tesouro, de impor constrições para pessoas que praticam violações internacionais em direitos humanos. Entre essas constrições estão o cancelamento do visto, deportação, bloqueio de bens e a proibição de relações bancárias e comerciais com os Estados Unidos. Essas sanções são impostas a ditadores e pessoas que atentam contra os direitos humanos do mundo. Biden manteve-se inerte com relação a Moraes. Com Trump, a situação promete ser totalmente diferente. Mormente, quando uma das figuras mais fortes do governo americano será o empresário Elon Musk, que, como se sabe, sentiu na pele os devaneios ditatoriais, arbitrários e desumanos do ministro brasileiro. Além disso, o próprio Congresso americano tem Moraes na mira e deve avançar rapidamente projetos de lei que poderão atingir em cheio o magistrado do STF. Moraes terá um ano muito difícil em 2025. Sua sanha ditatorial tem os dias contados. Deu ruim para o ministro. As pessoas medíocres, elas aprendem com o próprio erro. Os inteligentes aprendem com os erros dos outros e os burros não aprendem nunca. Você está aqui nos Estados Unidos, está olhando a eleição, certamente você consegue abrir a sua cabeça e olhar, muito do que aconteceu para o Trump ter sucesso aqui no Brasil e aprender, com esse passo a passo que ele tomou. Além das questões de mérito, o seu discurso forte para reaquecer a economia, redução de tributo, retomada do emprego e toda essa questão contra a inflação, que foram as pautas que o Trump levou e sensibilizaram os americanos, os esquerdistas também erraram quando pegaram forte na agenda woke, se distanciaram da sociedade, se distanciaram dos problemas do americano comum, de classe média, que é a maior fatia da população aqui, e também acabaram tendo aí uma cisão dentro da própria esquerda. Então aqui nos Estados Unidos a esquerda tem aquela esquerda old school, velha guarda, mais trabalhista, mais sindicalista, e aí você vai lembrar que o Biden, no meio do seu governo, chegou aí numa greve, como se fosse, é como se fosse o Lula indo numa greve no ABC Paulista para apoiar os metalúrgicos, sindicato metalúrgico, botando um bonezinho para dizer, olha, eu sou raiz, eu estou preocupado com o emprego, eu não sou só essa agenda progressista, essa agenda woke maluca aí que troca de sexo criança, ideologia de gênero na escola e etc. Mas se você ainda botar de lado isso tudo e for ver o movimento político que o Trump fez, também temos que observar o seguinte. Eu estava num jantar, muito comum isso aqui nos Estados Unidos, de levantamento de recursos para a campanha eleitoral. Fui num jantar antes do Mar-a-Lago, na noite anterior ao Mar-a-Lago. Esse é uma das coisas legais de você estar aqui, que você aprende em loco, olhando como é que as coisas acontecem. E nesse jantar, quem fez um discurso foi Robert Kennedy Jr. Quem é o Bob Kennedy Jr.? Ele é sobrinho do senador Kennedy, quer dizer, ele é filho do senador Kennedy e sobrinho do presidente Kennedy, que vocês vão lembrar, aquele presidente que vivenciou a crise dos mísseis de Cuba, acabou sendo assassinado de maneira covarde e cruel por um atirador. O Bob Kennedy, ele sempre foi do Partido Democrata, igual o seu tio, o presidente, o Kennedy. Então o Bob Kennedy, ele dá um discurso falando do porquê que ele passou a apoiar o Trump. E ele fala das suas decepções junto ao Partido Democrata, quando Biden foi retirado da corrida presidencial, que escolheram a Kamala sem ter nenhum tipo de prévia. E aqui nos Estados Unidos é muito comum ter um debate entre os presidenciáveis até que o partido escolha quem é que será realmente o candidato a presidente, dentre outras questões. Ele viu que a voz dele não teria espaço dentro do Partido Democrata, que nos Estados Unidos significa esquerda. E como ele não teve voz dentro do Partido Democrata, isso me lembrou até o Olavo de Carvalho, que durante a sua juventude ainda tentou fazer parte de movimentos de esquerda, mas viu também que não era um movimento democrático, que aceitaria ter uma crítica, que ele lá, juvenil, teria que seguir a ordem do pessoal lá de cima. E, enfim, o Bob Kennedy acabou saindo do Partido Democrata e veio apoiar o Trump.
O Trump bota o Bob Kennedy em vários palanques dele, em posição de destaque. Dá para ele a pasta da saúde, para ser a pessoa que vai cuidar da saúde dos Estados Unidos, que vai enfrentar os grandes lobbies, né, da Big Pharma e assim por diante. Eu estou falando isso porque o Trump ele fez um movimento aglutinador. Se você olhar, por exemplo, uma pessoa que eu particularmente admiro muito, o Jared Kushner, que é o marido da Ivanka. A Ivanka é a filha do Trump, tá? O Jared Kushner é o marido dela. Esse cara foi o cara que redesenhou o Oriente Médio, um cara que costurou os acordos de Abraão, o cara que levou paz para o Israel, para o Oriente Médio, e hoje, a gente até hoje está vendo os reflexos disso. Porque muitos dos países ali árabes, se não a sua totalidade, tem muito mais preocupação com o Irã do que com a questão da Palestina, porque já estão vendo que não é uma questão sobre dois estados, mas sim onde um grupo terrorista quer dizimar Israel da face da terra. E Israel só quer ter o direito de viver. Eu estou falando isso por quê? Porque tanto o Jared quanto a Ivanka já fizeram doações para o Partido Democrata. A Ivanka, inclusive, já fez doações lá no passado, verdade, para Kamala Harris, que é para procuradora da Califórnia, e na Califórnia, né, o procurador ele é eleito, então faz campanha eleitoral, recebe doação. Então eu falei aqui do Jared Kushner, da Ivanka, do Bob Kennedy. Se nós tivermos, né, a arrogância de acharmos que somos os donos da verdade, não fizermos movimento político algum, sempre preocupados em parecer limpinhos, a gente não vai avançar. Está escancarado na cara de todo mundo, né, a receita de sucesso do Trump. Os Estados Unidos, em vários pontos, se assemelha muito com o Brasil. Então o que eu peço para vocês? É para que a gente tenha sabedoria, conhecimento, discernimento, principalmente a todos nós que estamos dentro do campo, que temos um mandato político, de vereador, de deputado, seja lá o que for, para a gente focar no interesse público. Se nós quisermos, né, colocar as nossas pautas prioritárias adiante, PL da anistia, né, redução do tamanho do Estado, redução de tributo, retaguarda jurídica para a polícia, melhorar a segurança pública, acabar com o ativismo judicial e assim por diante, a gente tem que estar forte dentro das nossas posições, por exemplo, no Congresso Nacional. O inteligente aprende com o erro dos outros. Eu espero que todos nós aí sejamos inteligentes, e se eu estiver errado, por favor, pode falar aí que se a crítica for bem intencionada, eu paro, eu leio, eu aprendo. Um abraço. Fiquei com... O que o Josias de Souza escreveu sobre a vitória do Trump? Estados Unidos optaram pelo inferno e forçam o mundo a conviver com o diabo. E eu aqui pensando, né, o que mais se assemelharia ao diabo era a candidata que defendia assassinato de criança, mutilação infantil, censura, entre outras pautas, né? Você imagina. Eu não imaginava que o diabo ia justamente dizer que o primeiro ato do governo dele vai ser proteger as crianças de se mutilarem. Eu não imaginava isso. Eu não imaginava. Mas eu não estava errado, eu estava errado, né? O Josias, o diabo é o candidato que é contra o aborto, que é contra a mutilação, que é contra o domínio das elites sobre as pessoas comuns. Se por um lado nós tivemos a mídia lacradora e os demais esquerdistas completamente bolados, né? Vamos usar o termo do Rio, com a eleição do Trump, por outro, nós também tivemos a reação dos líderes de direita. O presidente Bolsonaro disse que a vitória do Trump foi um passo importantíssimo para a sua volta. Entrevista na Folha. Caso tudo que acontece lá acontece aqui, a frase, aspas dele, né? E realmente, é verdade. Em 2016, os Estados Unidos elegeram Trump, depois de anos de governo de estratégia. Em 2018, o Brasil elegeu o Bolsonaro, depois de anos de governo de estratégia das tesouras, da esquerda. Em 2020, Trump perdeu as eleições de uma maneira muito esquisita. Roubaram a eleição do Trump, já pode dizer isso, digamos assim. Em 2022, também arrancaram as eleições do Bolsonaro de forma ilegítima. E eu digo isso sem nenhum medo.
Em 2024, agora a gente tem, depois a gente teve 6 de janeiro, 8 de janeiro, as pessoas se revoltando, censura nos Estados Unidos, censura no Brasil patrocinada pela censura dos Estados Unidos. E em 2024, Trump com um retorno triunfal contra todas as expectativas, previsões da mídia e do establishment. E eu volto a falar, será que em 2026, será que o Bolsonaro vai fazer o mesmo? A resposta para isso tem a ver com qual será a estratégia do Bolsonaro. A estratégia do Trump foi uma estratégia de enfrentamento do establishment. Enfrentou. Abriram 6 processos contra ele, num deles ele foi condenado, em outros aplicaram uma multa multimilionária para tentar quebrar ele. Tentaram matar ele. E o que ele fez? Transformou radicalmente o seu partido para incorporar o movimento nacional populista, enfrentou lei da mordaça, do de juiz, o Trump poderia ser preso a qualquer momento, ele foi condenado, como diz a Eliane Cantanhede, foi condenado de fato para Nova York. Ele partiu para o enfrentamento, não ficou calado, não sumiu. Qual será a estratégia do presidente Bolsonaro? Ele vai confiar que vai ser o André Mendonça com o Nunes Marques, ou ele vai confiar que a vontade popular vai fazer valer? Outro mandatário de direita que ficou feliz com a vitória do presidente Trump foi o Javier Milei, presidente da Argentina. Segundo os jornais argentinos, o Milei fez uma aposta pessoal no Trump e, de fato, fez antes da eleição e se transformou no parceiro estratégico do Trump na América Latina. E se você não está prestando atenção, é um inimigo declarado do Lula que se tornou agora o melhor amigo mandatário do melhor amigo do Lula, né, que tem um mandato para a América Latina. O líder. Eles se tornaram líderes. A Argentina se tornou líder. E, não são palavras ao vento, o Milei anunciou que virá aqui para os Estados Unidos se reunir com o Trump antes da posse dele em janeiro. Antes da posse. E a mídia, obviamente, está muito triste e a direita está muito feliz. Eu vou jogar aqui Quem entender, entenda. Eu não acho impossível que haja um convite do Donald Trump ao presidente Bolsonaro para vir aos Estados Unidos antes mesmo da posse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não acho impossível que haja um convite, o que trará um impasse. Alexandre de Moraes já terá que decidir se autoriza o Trump ou o Bolsonaro a vir a posse do Trump, mas talvez tenha que decidir antes mesmo se vai autorizar Trump a vir encontrar o presidente eleito, autorizar Bolsonaro, a vir encontrar o presidente eleito dos Estados Unidos. E aí é uma puta de uma sinuca de bico, porque não há cenário vitorioso. Se autoriza, fica numa posição de desmoralização. Como é que se autoriza e daqui a 2 semanas vai indiciar a sua Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro por inquérito do golpe? Se autoriza. Se não autoriza, desafia o homem mais poderoso do mundo e confirma todas as afirmações e torna cada vez mais pessoal para o Trump a situação do Brasil. No CPF dele, Alexandre de Moraes. A gente faz questão de explicar aqui quem é Alexandre de Moraes. É um trabalho longo que tem sido feito. No entanto, essas coisas boas não são motivos para ficarmos acomodados, né? Grande parte do que fez a vitória do Trump fez a vitória ser possível é a desconexão desses caras com a realidade. É uma desconexão completa. O fato desses caras terem botado a mão na consciência e falarem assim: Kamala Harris é uma boa candidata para enfrentar o Trump.
é um sinal de desconexão da realidade. Eu não lembro se outra coisa que eu falei aqui no Paulo Figueiredo do show das previsões corretas, né? Eu falei assim, olha, o melhor candidato que a gente tinha era o Joe Biden, porque a mídia tinha destruído, depois daquele debate dele, assim, a vitória com o Biden ia ser um landslide, talvez. Ou talvez teria sido igual, porque eu falei para vocês aqui, depois do Joe Biden, o melhor candidato para Trump enfrentar era a Kamala Harris. Uma figura detestável. Absolutamente detestável. Como é que alguém pode ter achado que ela impuseram ela como candidata a despeito das primárias do partido? Então, o que fez o Trump ser eleito? É o fato da esquerda, da elite, esses caras, por que eles apostaram isso? Porque eles são tão desconectados da vontade popular que eles erram. Impressionante. A forma como Donald Trump chegou agora para esse segundo mandato como presidente dos Estados Unidos é totalmente diferente. Se a esquerda estava com medo quando saiu o resultado das eleições, depois desses vídeos que o Donald Trump tem publicado mostrando o passo a passo de como ele vai implementar a sua agenda e lutar contra esse sistema, a esquerda deve estar aterrorizada. Devem estar fugindo dos Estados Unidos agora. Primeiro vídeo que ele falou, que ele publicou, ele deixou claro o passo a passo de como ele vai acabar com o sistema e com o aparelhamento da esquerda dentro da máquina estatal, que ele chama de Deep State, que ele chama de sistema. Depois ele grava um vídeo falando como que ele vai preservar e resgatar a liberdade de expressão, que no governo de esquerda e com a ideologia de esquerda tem sido constantemente atacada. E agora ele vai para um dos pontos ideológicos cruciais da esquerda, que é ideologia de gênero, transição de sexo, que é aquela coisa de confundir a cabeça dos nossos filhos. E ele mostra exatamente o que ele vai fazer. Tipo assim, ele não tá com medo. Ele tem um congresso do lado dele, ele mostra exatamente o que ele vai fazer. O cara chegou com os pés no peito. Esse vídeo aqui, pra mim, de até agora, um dos melhores. Mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth will no longer meet federal health and safety standards for Medicaid and Medicare and will be terminated from the program immediately. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims. Essa aí, nossa, eu digo, essa aí vai acabar com a indústria da To sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination and the elimination of federal funding. As part of our new credential... Cara, arrepiei todo agora. Escolas que vierem com doutrinação, professores, profissionais de ensino, tentando doutrinar os nossos filhos com essa ideologia de gênero, vão sofrer penalidades severas. Cara, não, sério, arrepiei todo aqui? Olha aqui, eu tô todo arrepiado. Isso é bom demais. Body for teachers, we will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing
that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports, and we will protect the rights of parents from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parents' consent. The identity will not be new, and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much. Sério, eu arrepiei tudo agora. Nossa senhora, bicho. Ninguém segura esse cara agora. Ninguém segura. Senado, deputados, Suprema Corte, Elon Musk do lado dele. Nossa, cara, eu arrepiei de novo. Puta merda, ele tá vindo com tudo nos pontos cruciais: liberdade de expressão, sistema, ideologia, doutrinação dentro das escolas. Cara, eu vou mudar para os Estados Unidos desse jeito, eu não vou dar conta não. Você tá entendendo que o mundo inteiro vai querer morar nos Estados Unidos agora? Já era assim antes, né? Pela economia, mas agora pelos valores que estão sendo resgatados naquele país. Que maravilha, show de bola, eu tô assim, impressionado. Vai ser a melhor presidência que os Estados Unidos já teve e vai poder começar o seu ponto de inflexão para resgatar a sanidade no resto do mundo. Deus está interferindo finalmente. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.